Bom, colocando esse arquivo aqui com a função aqui, eu facilitei muito o meu código. Só que se eu trabalhar dessa maneira, todo arquivo que for usar essa função, ele vai ter que ter a declaração dessa função. E praticamente o trabalho de função nesse caso é jogado por água abaixo. Então a gente precisa de uma maneira de eu conseguir tirar esse código daqui. E para fazer isso, eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou criar aqui uma pasta para deixar organizado. Vou botar aqui uma pasta chamada funções. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de data por extenso .inc.php. Esse inc daqui é apenas uma maneira de eu avisar para a pessoa que estiver vendo esses códigos que isso aqui é um arquivo que é para ser incluído em outro arquivo. Ele não é obrigatório, ele não é nada, ele é apenas um padrão. E aqui dentro vou botar o data por extenso. Agora nesse arquivo daqui eu preciso incluir esse outro arquivo. E eu tenho duas funções bases, que é o meu include, aí aqui pasta funções barra data por extenso.inc.php. Ele vai continuar funcionando. Opa. Tá lá, tá funcionando. Eu também tenho uma outra função que é o meu require. E continua funcionando. A diferença de include para require é que o include, se o arquivo não existe ou se dá algum erro na hora de incluir ele dá um erro não fatal. E o require dá um erro fatal. Vou simular isso daqui. Então com o include aqui eu vou botar inca e aí ele deu um erro. Aí você vê que ele deu o erro aqui do include, que são esses dois erros daqui, que ele não conseguiu incluir. E depois ele me dá um erro fatal de que a data por extenso não existe. E eu vou fazer agora a mesma coisa com o require. E aí você vê que ele me dá apenas os erros de inclusão, tá? Então, qual a diferença básica do include para o require? É que o include ele vai dar um erro, mas vai continuar executando o script. E o require vai dar um erro e vai parar a execução do script. Então, quando que eu vou usar o require e quando que eu vou usar o include? Basicamente, você vai ter que se perguntar: o que eu estou incluindo é vital para aquele código? Se aquilo não for incluído, aquele código vai funcionar? Nesse caso daqui, como é uma declaração de uma função, e eu chamar a função que não existe, é um erro fatal do PHP, tem que ser require. Porque sem esse código que está nesse arquivo, essa página não funciona. Mas eu posso, por exemplo, a gente vai fazer um sistema visual. A gente vai colocar parte do nosso visual do nosso site, que é repetido em todas as páginas, em outros arquivos. E aí vou incluir por include, porque aquilo ali vai ter um menu do meu site. Ah, mas o menu é vital. Não, o menu é vital para a navegação do meu site, mas para eu ler o conteúdo que tem naquela página não é vital. Então eu vou botar aquilo no include, que se der erro, ele vai continuar mostrando o conteúdo da página, não vai mostrar o menu. É um erro menor, tá? Mas na maioria dos casos a gente vai usar o require mesmo. E tanto o include quanto o require tem a versão do require once. Isso daqui ele vai continuar executando da mesma maneira, mas o que o require once faz? Toda vez que ele for incluir esse arquivo, ele vai perguntar se ele já incluiu aquele arquivo. Então, e se ele já tiver incluído, ele não vai incluir de novo. Então você vai usar o require once e o include once quando você estiver incluindo arquivos que só podem ser incluídos uma vez. Como por exemplo esse arquivo mesmo que a gente está incluindo. Se eu incluir ele duas vezes, dá erro, porque eu não posso declarar uma função duas vezes. Se eu botar require once, ele não vai dar erro. Ele vai incluir só uma vez. Não é recomendado você incluir mais de uma vez o mesmo arquivo, mas às vezes você não tem controle sobre isso. Então você usa require once e include once quando aquele arquivo só pode ser incluído uma vez. E nesse caso também é. Então, na verdade, o que a gente vai usar a maioria das vezes é o require once mesmo.
E toda vez que você usar a função, você declara essa função num arquivo externo, num arquivo próprio da função, e inclui essa função com require once.